como nós anunciamos no culto passado, nós estamos, nesse mês de janeiro, numa série de mensagens que fala sobre serviço, servir, trabalho. Porque existe uma obra que está sendo feita, existe uma obra que precisa ser feita. E Deus conta com os seus trabalhadores para realizá-la. Porque se nós, por exemplo, olharmos e lembrarmos das grandes obras que foram realizadas na história, nós vamos encontrar esse ponto em comum. Obras grandiosas precisam de muitas pessoas para serem concluídas. Agora vamos ler o verso 35 do capítulo 9. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. É como se ele tivesse fechado esse ciclo, onde ele atuava e os discípulos observavam, e ao fazer isso, percorrer as cidades da Galileia, que era uma região pobre, que era uma região onde haviam muitos enfermos, que levava esse nome por ser uma cidade cercada por regiões gentílicas. A Galileia tinha nas suas fronteiras povos que eram gentios, que não eram da linhagem do povo de Deus, segundo a carne, não eram judeus de nascimento. Nós percebemos que aqui Jesus, percorrendo essa região, se compadece. É essa informação que nós encontramos no verso 36. Se compadece das multidões. Porque, como eu disse, era muito presente, estava muito presente, as causas de compadecimento, vamos falar dessa forma, naquela região. Ali Jesus viu pessoas doentes. Ali Jesus viu pessoas pobres. Encontrou pessoas necessitadas de tudo. Gente excluída. Gente ferida na alma. E ao olhar para aquele grupo, o verso 36 diz que Jesus se compadeceu. Ao lermos essa palavra na nossa tradução, meus irmãos, nós não temos, talvez, a dimensão, a profundidade da força que ela tem. O texto, no original, traz uma ideia de como se Jesus tivesse sofrido uma dor nas suas entranhas, por ver as pessoas perdidas e aflitas como que não tivessem pastor. Ele sofre a dor daquele povo. Ele chora com aquele povo. E essa é uma visão que muitos de nós têm perdido. Como assim, pastor? Eu explico. Qual é a maior bênção que nós podemos herdar por meio da fé em Cristo Jesus? Salvação. Existe algo que se compare à vida eterna? Não. Existe algum benefício, prêmio, conquista ou realização nessa vida que sejam grandes e satisfatórias o suficiente para gerar em nós uma dúvida em relação a recebermos isso em troca do que Deus tem preparado para nós? Não. O próprio Jesus falou de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, essa é, de fato, uma realidade da vida cristã. Só que, infelizmente, em muitos casos, essa realidade tem sido mecanizada. Como se o fato da maior bênção, da maior expectativa que devemos ter, do maior prêmio que vamos receber, está na eternidade, no céu, no pós-vida, nós pudéssemos, por conta desse fato, desprezar aquilo que acontece aqui. Nós pudéssemos, por conta desse fato, ser indiferente àquilo que está acontecendo hoje conosco e com o nosso próximo. Teve uma vez que eu fui convidado para participar de uma mesa redonda que falava sobre missão integral. E a missão integral, para aqueles que não estão familiarizados com o termo, é uma proposta de vida cristã que busca ver o homem como todo. Atendê-lo em todas as suas necessidades, não apenas na necessidade espiritual, mas também nas necessidades físicas, emocionais, sociais, etc.
essa proposta advoga que o papel do cristão é esse, é ver o homem como um ser completo e tratá-lo como um ser completo. Só que isso acaba desembocando para um extremo, onde muitas vezes o serviço, a ação em prol das necessidades daqui, acaba superando aquilo que a Bíblia apresenta como necessidade espiritual para nós. Na prática, um exemplo disso. Alguns defensores dessa ideia afirmam que, por exemplo, quando você vai ajudar alguém que está passando por necessidade, você não deve, em hipótese nenhuma, apresentar a realidade do pecado para aquela pessoa, porque a pessoa já está fragilizada, a pessoa já está numa condição ruim. E aí você ainda vai chegar com um texto bíblico mostrando que ela precisa se arrepender, que ela é pecadora. Não, você pode, vá lá e resolva aquela necessidade, você cumpriu o seu papel de cristão, você não precisa confrontá-la, você só deve acolhê-la. Outros vão dizer, por exemplo, que, ainda nessa linha, que o verdadeiro cristianismo, a verdadeira pregação são as ações, não são as palavras. Você deve apenas amar. Há uma frase que alguns repetem aí e atribuem a um teólogo conhecido, que diz o seguinte: pregue o evangelho e, se necessário, fale. E não tem nada mais antibíblico do que isso. Romanos capítulo 10 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O evangelho é pregação, o evangelho é ensino, o evangelho é uma boa notícia. Então existem esses exageros. Mas existem os exageros, e esses são mais perigosos para nós, porque cristãos confessionais, porque é mais fácil cairmos nesse, de mecanizar de tal forma essa expectativa dos céus, que nosso comportamento aqui seja indiferente em relação às dores, à tristeza e às necessidades do homem como completo. Nessa mesa redonda, por exemplo, um dos colegas que estava lá discutindo disse o seguinte: nós estávamos falando sobre qual é o papel da igreja, o que é que a igreja deve fazer na sociedade, o que é que a igreja deve promover, em que tipo de ações a igreja deve estar presente. E a resposta dele foi o seguinte: olha, qualquer ação que não tenha um caráter redentivo, no sentido de trazer a pregação do evangelho e o arrependimento e a salvação para a pessoa, deve ser algo descartado pela igreja. Qualquer ação que não tenha um caráter redentivo deve ser rejeitada. Eu concordo em essência, mas a forma como alguns têm interpretado isso, creio eu, é equivocada. Porque faz com que a nossa missão seja realizada, em alguns casos, sem a compaixão que exige. De maneira prática, sabe o que é que isso às vezes promove, irmãos? Promove um evangelismo, por exemplo, onde a sua preocupação é chegar lá e apresentar o plano de salvação para a pessoa, mas você não está nem aí para a pessoa. Você quer cumprir uma tarefa que Deus disse: olha, se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno, você precisa se arrepender, confessar Jesus, mas não há o mínimo de empatia, o mínimo de preocupação, o mínimo de amor por aquela pessoa. É uma tarefa que você cumpre e você sai satisfeito consigo mesmo, dizendo: cumpri meu papel de atuar num propósito redentivo. Apresentei para aquela pessoa a coisa mais importante que ela precisava conhecer. Mas como foi que você apresentou? Certamente não foi como Jesus. Quando eu faço isso também, certamente eu não ajo como Jesus. Porque Jesus veio aqui trazer a boa notícia. A boa notícia é que nós, por causa do nosso pecado, fomos separados por Deus, essa é a parte ruim, mas por causa do amor de Deus, somos reconciliados com Ele através do sacrifício de Cristo. Essa é a parte boa, é a boa notícia. E Jesus veio trazer essa mensagem e cumprir essa obra. Mas como foi que ele anunciou essa mensagem? Se compadecendo das multidões, chorando com quem chorava, sofrendo a dor de quem sofria. Ele olha para as multidões que estavam doentes, aflitas, desamparadas, perdidas, como ovelhas que não têm pastor, e ele sente uma dor nas entranhas, porque no pensamento grego, era aqui que estavam, as entranhas expressavam o centro das emoções humanas.
E eles sentem essa dor profunda. E essa não é a única vez em que nós vemos isso acontecendo. Quando Jesus foi até Betânia, em João capítulo 11, ressuscitar Lázaro, o amigo que havia morrido já há 3 dias, ele, ao chegar naquele local e ver a comoção de Marta e Maria e das pessoas, e a tristeza daquelas pessoas, em João capítulo 11, verso 35, ele chora. Nós temos lá o versículo que diz, Jesus chorou. Ora, mas por que ele chorou, pastor? Se ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. Se ele foi para lá anunciando isso, porque ele se compadece da dor daqueles que sofrem. Em Lucas capítulo 10, verso 20, Marcos capítulo 10, verso 23, perdão, quando Jesus confronta aquele jovem rico que chega para ele dizendo, mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala, segue os mandamentos, e ele diz, tudo isso eu já faço desde a minha juventude. E então Jesus diz, então vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue-me, porque ele sabia que aquele homem servia ao dinheiro. Ele podia ser uma pessoa muito correta do ponto de vista ético e moral religioso, mas ele era alguém que tinha um Deus. Seu Deus era mamão, era o dinheiro, ele não conseguia se desapegar daquilo. E lá no texto de Marcos capítulo 10, verso 23, a palavra diz que Jesus o amando, Jesus o amou, olhou para ele e disse, faz isso. Faz isso. Nós vemos também em Lucas capítulo 13, verso 34, Jesus chorando por Jerusalém. Qual foi o grupo com o qual Jesus teve mais embates, irmãos? Ao longo da sua trajetória, presente aqui na terra, corporalmente. Qual foi o grupo com o qual Jesus teve mais embates? Fariseus, saduceus, as autoridades judaicas. Foi em Jerusalém que Jesus foi falsamente acusado, foi crucificado e foi torturado. Mas em Lucas capítulo 13, verso 34, Jesus lamenta por aquela cidade, ele chora por aquela cidade. Ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas, olha, eu queria juntar vocês. Eu queria juntar vocês como uma galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Veja o nível de envolvimento que há no Filho de Deus, no cumprimento da sua missão, de operar milagres, de pregar o evangelho, de ensinar, mas também de se envolver com as pessoas. Sim, nós temos uma missão de caráter redentivo, mas o Deus que nos enviou para pregarmos o evangelho, para anunciarmos que é necessário arrependimento de pecado para a salvação, que é necessário aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, de maneira verdadeira, para poder ter os seus pecados perdoados e herdar a vida eterna, esse mesmo Deus resume os mandamentos em ama a Deus sobre todas as coisas e ama o quê? O próximo, como a ti mesmo. E nós queremos cair muitas vezes na ilusão de amarmos a Deus de uma forma mecânica, religiosa, cumprindo a tarefa de apresentar a palavra que confronta e que salva, sem termos um mínimo de envolvimento, de constrangimento, de dor, de sofrimento pelas pessoas que estão lá fora. E isso não é cristão. Jesus se compadeceu das multidões. E qualquer um que queira cumprir a missão da forma como Jesus cumpriu, precisa ter esse tipo de constrangimento no coração. Você tem que olhar para as pessoas que estão passando por necessidade e sofrer por elas. E sentir essa dor. Nós temos que olhar para o que está aí fora e ficarmos angustiados com isso. E ficarmos desejosos de que haja uma mudança, de que essas pessoas vivam uma nova realidade. Esse foi o sentimento de Jesus no verso 36. Mas então, no verso 37, olha o que ele diz. Porque ele olha para as multidões e via que as multidões estavam exaustas, aflitas, que também são duas palavras que no grego têm uma força muito maior. Eles estavam desesperados, eles estavam numa situação muito ruim. Mas no verso 37, Jesus diz o seguinte. Então, Jesus disse aos seus discípulos:
A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Verso 38. Por isso, peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. A primeira verdade que Cristo apresenta aqui é que são poucas pessoas aquelas que vão atender esse chamado de se envolver na seara. Aqui ele usa uma figura de agricultura, uma colheita. Olha, tem muita gente precisando ser colhida, tem muito trabalho a ser feito, mas são poucos os que se envolvem nesse trabalho, porque é um trabalho sacrificial. Mas então, depois que ele apresenta o diagnóstico, a realidade, a seara é grande e os trabalhadores são poucos, ele mostra o que é que nós devemos fazer. O que é que nós devemos fazer? Orar. Esse é o primeiro passo. Por que será que Jesus não fala? A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vão para a seara. Venham trabalhar na seara. Assumam esse compromisso de pegar no arado, na enxada, no rastelo e ir para a seara. Por que que Jesus não fala isso? Por que que ele pede para nós orarmos? Para mostrar a dependência que nós temos de Deus nesse processo. A seara não é o trabalho, a implantação do reino de Deus, o cumprimento da missão não é um trabalho que será feito na força do meu braço e do seu braço. Não é para nós olharmos para uma mensagem como essa e nos enchermos de gana, de coragem, daquela inquietação de fazer. Eu não posso mais ficar parado diante dessa realidade. Eu vou fazer diferença. Eu vou salvar esse mundo. Eu vou colocar os projetos que já passaram pela minha mente, mas que eu dispensei, que eu sei que se eu conseguir realizar, vão abençoar dezenas, centenas ou milhares de pessoas. Eu vou fazer isso. Eu vou marcar o meu nome na história. Não é esse o ponto. A primeira realidade que deve ser instalada no nosso coração é de incapacidade, irmãos. Quando Jesus olha a seara e diz: a seara é grande e os trabalhadores são poucos, ele está apresentando um desafio que eu e vocês não vamos conseguir solucionar sozinhos. E nem mesmo juntos, se alguém maior não estiver conosco. Por isso o primeiro passo é a oração. Peçam a Deus que envie seus trabalhadores. Orem ao Senhor da seara que envie seus trabalhadores para a seara. E algo que está implícito aqui nesse mandamento é que o Senhor da seara vai junto. Não, no nosso caso, como Cristo foi com os discípulos que estavam aqui, presente, em corpo, mas de uma maneira real, presente em espírito. Ele está conosco. E é Ele que nos capacita, é Ele que levanta pessoas. E é Ele que escolhe os obreiros que vão atuar na seara. E como é que eles vão atuar? E só pode dar certo se for assim, irmãos. Só pode dar certo se for assim. Sabe por quê? Porque se não fosse por oração e se não fosse por mandamento do Senhor, não ia ninguém. Não ia ninguém. Enquanto nós estamos aqui, nesse ambiente confortável, às vezes um pouquinho mais frio do que deveria, né? Mas enquanto nós estamos aqui sentados, vamos sair daqui sabendo onde nós vamos almoçar, sabendo o que vamos fazer à tarde ou não. Nós temos um grupo de irmãos que estão nesse momento a alguns quilômetros de nós, numa situação muito mais simples, ainda confortável, abençoada, mas numa situação muito mais simples, que são os irmãos que estão trabalhando nesse momento no projeto missionário da Missão Juvep. Projeto que, por exemplo, o presbítero Renato conhece muito bem, que coordenou, acho que, quase 30 trabalhos, né, Renato? 48. Coordenou 48 projetos da Missão Juvep. E é um trabalho missionário na qual uma dezena de pessoas, uma dezena não, cerca de 90 pessoas, 80 pessoas, 100 pessoas, dependendo do projeto, vão para algum interior aqui do estado para passar cerca de um mês lá pregando o evangelho e plantando uma igreja. Geralmente em cidades onde não há nem sequer 1%
de pessoas convertidas. E como é que a Juvep organiza estrutura para esse povo todo? Às vezes o pessoal pega uma escola, todo mundo dorme no chão, é aquele banheiro compartilhado, que quando você é o 15º da fila, você vai tomar banho de sandália já, porque o piso está cheio d'água lá. A água é pouca, né? A comida é boa, pelo menos na época do presbítero Renato era. A comida é boa, mas o que é que essas pessoas estão fazendo em pleno mês de férias? Gente que mora aqui em Intermares, em João Pessoa, com praia de um lado, pôr do sol do outro, estão andando de manhã e de tarde, tomando sol na cabeça, batendo de porta em porta, pregando o evangelho, falando de Jesus, carregando caixa de som, descarregando caixa de som, montando o palco, desmontando o palco, levando o alimento para ponto A, trazendo alimento de ponto B, trabalhando. Mas quanto é que eles ganham, pastor? Não ganham nada não, eles pagam cerca de R$ 1.500 para poder estar lá. Por que alguém trocaria férias em João Pessoa por um trabalho como esse? Porque foi enviado pelo Senhor da Seara. Porque se o Senhor da Seara não enviar, naturalmente nós não vamos, irmãos. Naturalmente ninguém vai escolher se desgastar na seara de Deus, se não for tocado por Deus, se não for enviado por Deus e se não for preparado por Deus. Nós vamos naturalmente preferir o nosso conforto, preferir as situações mais convenientes. E é por isso que o primeiro passo é oração. Rogue ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua seara. Porque precisamos dele, é ele que faz a obra, é ele que faz acontecer, é ele que desperta isso nos nossos corações. Mas ao mesmo tempo que nós oramos, e aqui eu já estou me aproximando do final, nós precisamos estar prontos para sermos resposta dessa oração também. Porque se nós pedimos que Deus envie trabalhadores para a seara e fazemos isso de uma maneira honesta, é porque Deus despertou um desejo no nosso coração de ver a seara sendo tratada, avançando. E se Deus despertou esse desejo no nosso coração, o mínimo que se espera é que haja junto com esse desejo uma disposição de se envolver nisso. Portanto, quando nós oramos por isso, Senhor, levanta trabalhadores para a tua seara, de alguma maneira, em algum nível, o desejo de se envolver com esse trabalho deve estar instalado no meio do seu coração também. É óbvio que Deus pode enviar, por meio da oração, pessoas para lugares que nós não vamos alcançar. É óbvio que quando nós vemos a realidade da igreja perseguida, no leste europeu, em países árabes, em lugares onde nós não conseguimos chegar com facilidade, que Deus pode atuar em favor daqueles povos, que a oração que nós fazemos aqui em Cabedelo pode sim, e é sim, se for feita com fé, eficaz para abençoar a seara que está acontecendo lá do outro lado do mundo, e que necessariamente nós não precisamos ir lá para fazer isso, mas é óbvio também que nós estamos em algum lugar, e que no lugar onde nós estamos, nós precisamos ter essa mentalidade de que estamos ali para servir alguém, servir o Senhor da seara que nos envia. Esse mundo precisa da igreja, irmãos, porque a igreja é o meio, é um instrumento, é o canal que Deus escolheu para atuar nesse mundo. Esse mundo precisa dos cristãos, porque os cristãos, aqueles que creem no Senhor e oram ao Senhor dizendo, Senhor, faz a tua obra, esse mundo precisa dos cristãos, porque são os cristãos que creem nisso, e é isso que pode fazer diferença, é Deus que pode transformar essa realidade. Não é política, não é economia, não é força, não é nada, é Deus que pode transformar a realidade caída, destruída ao nosso redor. E nesse sentido não pode haver conformismo no nosso coração, porque é muito fácil olhar para tudo que está acontecendo no mundo e pensar, Jesus está voltando. Jesus está voltando, então, que o mundo vá de ladeira abaixo mesmo, é isso mesmo que tem que acontecer.
o sofrimento tem que aumentar, as guerras têm que eclodir, as pessoas têm que sofrer. Por quê? Porque quanto mais isso acontecer, mais próximo estará da volta de Jesus, e então todos os problemas vão acabar. E aí a gente cruza os braços e espera a desgraça chegar num nível onde se torna insustentável viver e Jesus volte. Primeiro ponto, Jesus disse para a gente não antecipar a sua volta. Para a gente não ficar pensando qual será o tempo ou a época que ele vai cumprir as coisas que ele disse que ia cumprir. Então essa não é uma pauta nossa. Nós podemos falar, Jesus vai voltar. Mas quando vai voltar? Não sei e não nos interessa. E o outro ponto é, que ficou muito claro, através do exemplo de Cristo e dos seus servos, dos seus discípulos, que enquanto essa volta não acontece, há um trabalho a ser feito. E o trabalho precisa ser feito. A ponto de lá na carta aos Tessalonicenses, alguns irmãos daquela igreja terem cruzado os braços porque pensaram, a situação está muito difícil, a luta está muito grande, Jesus vai voltar, então para que trabalhar? E pararam de trabalhar. E o trabalho cessou, mas a fome vinha. E quando a fome vinha, o que é que eles faziam? Eles contavam com o alimento que era providenciado pelo trabalho dos outros. E aí o apóstolo Paulo se arretou, escreveu para aquela igreja e fez, aquele que não trabalha, que não coma. Que não é um versículo que aponta para a falta de assistência para alguém que está desempregado e precisando de suporte. Não é isso que o texto está dizendo, óbvio, mas ele está dizendo, se alguém voluntariamente resolve assumir uma atitude preguiçosa, acomodada, para ficar na dependência dos outros, que os outros não têm uma obrigatoriedade de suprir essa dependência. Então há um trabalho a ser feito. Se o mundo está acabando, se o mundo vai acabar, deixe que Jesus tome conta disso. O nosso papel, a nossa ordem é, rogue ao Senhor da Seara que envie seus trabalhadores para as necessidades, para o que está acontecendo no mundo, para pregar o Evangelho, para ensinar o Evangelho, mas para fazer isso amando as pessoas. E por fim, seja a resposta dessa oração. Porque Jesus estava falando para quem aqui? Para os seus discípulos. Que não envolvia apenas os apóstolos, mas para os seus discípulos. E aí, para encerrar, eu já chamo a banda aqui na frente. Eu quero encerrar lendo com vocês o capítulo 10, versos 1 e 2. O capítulo 9 encerra justamente com o verso 38. Por isso, peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aí olha como começa o capítulo 10. Tendo chamado Jesus os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome desses 12 apóstolos são, e aí ele cita o nome dos apóstolos, que é uma palavra que significa enviado. Não é interessante? Que logo após Jesus ordenar que nós devemos orar para que o Senhor da Seara envie seus trabalhadores, ele chama aqueles discípulos para dizer, eu vou enviar vocês para trabalhar. Ele faz com que aqueles que estavam orando pelo envio dos trabalhadores, sejam também esses trabalhadores que se envolveram na obra. E se você ler o verso 10 em diante aqui, você vai ver isso. Os discípulos fazendo aquilo que Jesus estava fazendo pelas multidões. E o nosso mestre não espera nada de nós além disso. Não espera algo menor do que isso de nós, melhor dizendo. Que nós nos envolvamos com a sua obra, que nós oremos pela seara, mas que também sejamos resposta dessa oração. Amém, irmãos? Eu quero encerrar com uma ilustração antiga, que ficou muito popular aqui no nosso país, acho que na década de 80, 90, se eu não me engano, por conta de um comercial que foi estrelado por aquele sociólogo chamado Betinho, não sei quantos aqui lembram. Mas ele contou a história de que um grande incêndio se abateu sobre uma floresta. E quando o incêndio começou a se alastrar, todos os animais começaram a correr, a fugir. E o leão, que era o rei da floresta, enquanto estava fugindo, olhou e viu o pequeno beija-flor que ia até o lago,
que tinha naquela floresta, enchia o seu biquinho de água, voltava e derramava aquela água sobre o incêndio. E o leão naquela hora parou, observou aquela cena por um instante e ficou incomodado com aquilo, com aquela inocência, com aquela atitude totalmente ineficaz, que não ia fazer diferença na situação, e chamou o beija-flor e disse: seu beija-flor, pelo amor de Deus, você não está vendo que você nunca vai conseguir apagar esse fogo? E a resposta do beija-flor foi: eu sei que eu não vou conseguir apagar o fogo, eu só estou fazendo a minha parte. E talvez seja isso que cada um de nós precise fazer nesse momento. Às vezes o peso de transformar o mundo, de transformar a nossa casa, de fazer diferença na vida de pessoas, de nos equipararmos a gente que tem sido usada por Deus para transformar de maneira verdadeira a vida de muitos. Às vezes esse peso nos trava. E é mais fácil abrir mão daquilo que Deus nos chamou para fazermos, do que nos envolvermos de uma forma que parece ser nula, parece não fazer diferença nenhuma. Deus envia seus trabalhadores, e eles estão aqui. Amém. Se você tem fé no Senhor Jesus Cristo, você não precisa de um chamado para servir a Deus. Você deve orar para que Deus te direcione, para que Deus te mostre como servir, mas você já foi chamado para servir. Você já é um ceifeiro dessa seara. Você já deve se envolver orando, porque a oração pode transformar esse país. Amém. Você já deve se envolver se colocando diante de Deus, dizendo: Senhor, o que é que eu posso fazer? E se for algo muito simples, seja bem-vindo, beija-flor. Faça a sua parte. Porque se através do seu exemplo todos fizerem a sua também, talvez esse incêndio que está ao nosso redor seja apagado. E muitos sejam poupados por aquilo que o Senhor fez através dos seus trabalhadores. Eu queria orar por vocês. Eu queria que todos ficassem de pé nesse momento. Eu queria que você fechasse seus olhos. Pai, em nome de Jesus, esse é o teu corpo, é a tua igreja, e aqui também estão os trabalhadores que o Senhor escolheu. Nós podemos nos envolver com essa obra de tantas maneiras, Pai. De tantas formas, porque existem tantos dons e capacidades diferentes aqui. Tantas competências distintas e complementares aqui no nosso meio. E como, Pai, vai ser bom, como vai ser satisfatório servir ao Senhor. Porque, como eu disse agora há pouco, Deus, nós só nos engajamos na tua obra se o Senhor de fato nos enviar para essa obra, porque voluntariamente ninguém vai querer fazer isso. Mas, uma vez que nós somos chamados para realizar essa obra, não existirá nada que satisfaça o nosso coração que não seja, Pai, esse envolvimento. Alguém que foi chamado para servir pode, meu Deus, conquistar riquezas, pode conquistar fama, pode desfrutar dos prazeres que essa vida tem para oferecer no nível mais alto que essa pessoa alcançar, mas permanecerá frustrada, porque não vive aquilo que o Senhor nos chamou para sermos. Que o Senhor faça com que ninguém aqui passe por isso. Que sejamos filhos e filhas, engajados, envolvidos com o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Sermos os seus trabalhadores, por sermos os teus filhos. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos encerrar esse